tem uma coisa que eu defendo enquanto criadora de conteúdo e que eu incentivo todo mundo que deseja criar conteúdo a fazer, é buscar por ter repertório. E esse repertório ele pode vir em diversas coisas do seu dia a dia. Pode vir de uma conversa com alguém, pode vir de uma série, de um filme que você esteja vendo, uma experiência que você teve na sua vida, mas meu tipo de repertório preferido e onde eu mais gosto de buscar as minhas referências e inspirações é nos livros. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês alguns livros que me ajudaram a ter uma nova percepção, ser uma criadora de conteúdo melhor. E eu costumo dizer que não sou uma criadora de conteúdo melhor, mas uma pessoa melhor. A tua criação de conteúdo, ela é, de certa forma, uma expressão daquilo que você é enquanto pessoa. Então, acredito que a internet existe para amplificar a nossa voz. E quanto melhores nós somos como pessoas, ou quanto melhores nós estamos como pessoa, melhor vai ser o nosso conteúdo. Ler é uma das coisas que mais me ajuda a ter referências, ter ideias e me tornam realmente uma criadora de conteúdo melhor. E a ideia desse vídeo aqui, ela veio de um post que eu fiz lá no meu Instagram no finalzinho do ano passado, de 2024. Eu fiz um post falando sobre alguns livros que eu tinha lido naquele ano e eles estão aqui e que me fizeram uma criadora de conteúdo e pessoa melhor. Esse post teve uma interação muito legal, a galera gostou muito, bastante comentário, uma troca realmente muito genuína. Então eu falei, poxa, por que não eu criar um vídeo falando sobre isso? Até porque aqui eu consigo falar ainda mais sobre esses livros, falar ainda mais sobre cada um, o que eu gostei, o que pode ser relevante para você neles. Então, se você tem vontade de se tornar um criador de conteúdo e uma pessoa melhor, fica aqui comigo que eu vou falar tudinho sobre alguns livros que eu li e que foram excelentes para mim. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não está numa ordem de prioridade ou de melhor para pior dos livros aqui, tá? Vou falando de um por um, o que eu gostei em cada um, o que eu acho muito interessante, a visão que eu tenho de cada um deles, mas não existe uma ordem de esse é melhor e esse é pior. Não estou fazendo um ranking entre eles aqui. E são livros bem diferentes, tá? Primeiro, Armas da Persuasão. Olha, é uma bíblia, tá? Esse livro é enorme. E o que eu achei muito interessante nesse livro? Basicamente, ele fala sobre os gatilhos mentais. Só que no digital, quando a gente vai estudar gatilhos mentais, eu sempre observo que muita coisa veio de uma pessoa que trouxe um formato de conteúdo, tá? Vou falar bem o que eu penso, né? O formato de lançamentos digitais, do jeito que é feito, veio com o Érico Rocha aqui pro Brasil. Ele pegou um lançamento que já existia lá fora, adaptou pro digital, enfim, trouxe aqui pro Brasil. E aí ele ensina, né? Eu já fui aluna do Érico, e ele ensina os gatilhos mentais. Sendo que eu percebo que ele dá uns exemplos muito específicos desse gatilho, como ele aplica dentro da metodologia dele. E aí a galera no digital, muito veio assim, ó, muita gente foi aprendendo com o Érico e foi repassando esse conhecimento. E o que acontece? Ele aprendeu de algum lugar, explicou o que ele aprendeu. E aí outra pessoa vem, aprende com ele e vai passando, é tipo um telefone sem fio. E aí parece que todo mundo vai mudando um pouquinho a informação e tornando um aprendizado algo muito engessado. E aí nesse livro aqui, eu entendi sobre gatilhos mentais de uma forma muito mais profunda, que não necessariamente são os mesmos gatilhos que todo mundo está usando o tempo inteiro e que já tá um saco, todo mundo fica falando da mesma forma. Então, acho excelente, principalmente para quem trabalha com vendas, para quem tem negócio, para quem precisa lidar com o público, precisa vender, é maravilhoso, tá? Vou dar só um exemplo aqui para vocês, olha. Quando ele fala, deixa eu ver se eu acho, tá marcado aqui, eu até li um pouquinho, aqui ó, deixei marcadinho. Quando ele fala de prova social, aprovação social, quando a gente vê aqui no digital e a gente aprende sobre prova social, a gente ensina sobre prova social, a gente vê esse conteúdo sobre prova social, normalmente tem que se falar da importância de ter depoimentos. Então, quanto mais depoimentos você tem dos seus produtos, mais você do seu serviço, mais você vai divulgar esses depoimentos, outras pessoas vão querer comprar porque tem gente que já fez e gostou. E aí isso se replica, né? Parece que prova social é só isso, mas o primeiro exemplo que a gente tem aqui de prova social, ele diz que quando um restaurante coloca na aba do cardápio, né, aqueles pedidos, os mais pedidos do lugar, a maioria das pessoas compram mais desses pratos. Então, a venda de cada prato salta uma média de 13% a 20%.
Ou seja, quando o próprio restaurante seleciona quais são os pratos mais pedidos por outras pessoas, as pessoas tendem a pedir aqueles pratos. Isso aqui é um exemplo que ele dá de aprovação social. Enquanto a gente tende a pensar que a aprovação social é só o depoimento, é só alguém falando bem do teu produto. Não necessariamente. Então, é só um exemplo para vocês entenderem, para mim, o que é fantástico nesse livro aqui. Gostei bastante, vale muito a pena, apesar de ser bem extenso. É um conhecimento muito mais profundo sobre gatilhos mentais, né? Que ele chama aqui, no caso, de armas da persuasão. Segundo livro que, assim, tem que ler. Se você tem um negócio, se você tá criando algo, se você empreende, principalmente, você tem que ler esse livro aqui, que se chama Comece pelo Porquê. Inclusive, tá com um adesivo aqui que minha filha colou e um negocinho da minha estante, olha, colou nele também. Mas enfim, esse livro é maravilhoso. Basicamente, o Simon explica pra gente o círculo Golden Circle, enfim, eu sou péssimo em inglês, onde ele mostra com diversos exemplos que, enquanto a maioria das empresas, a maioria dos negócios estão focados no que ou no como, aquelas que se destacam estão focadas no porquê. E que encontrar o porquê do seu negócio é o que vai te diferenciar do mercado. E eu já falei um pouco mais desse livro aqui num vídeo sobre propósito aqui no canal. Então, assim, muito bom, gosto bastante, é uma leitura bem rápida, uma leitura gostosa também. Bom, esse livro aqui foi o último que eu terminei de ler. E, sério, ele me fez querer entender, estudar mais sobre estoicismo, por exemplo, e comprei já outros livros do Ryan Holiday também. E assim, mais do que uma boa criadora de conteúdo, esse livro aqui me fez ter um outro olhar para mim enquanto pessoa, me vendo realmente o quanto eu colocava o meu ego na frente de tudo que eu iria fazer e o quanto eu ter essa percepção de tirar o ego, né, de olhar menos para mim e mais para além de mim, para as coisas que eu posso fazer e o quanto o que de determinada forma eu posso fazer pode ajudar o outro, vai me fazer uma pessoa melhor. Então, assim, amei esse livro, tá? Então, ele explica aqui como muitas pessoas arruinam suas carreiras, deixam negócios fracassarem, justamente por estarem sendo, não egoístas, tá? Mas deixando o ego falar mais alto. Então, assim, com esse livro aqui, você consegue manter o teu foco e a tua energia, o teu olhar para aquilo que importa. E tirar o teu olhar de dentro de si, sabe? Basicamente, esse é um resumo aqui. Então, focar no que importa e parar de olhar só para dentro de você ou só de se colocar como o centro das atenções. Próximo livro, Sua Marca Pessoal. Vou confessar que não teve nenhum conhecimento aqui que para mim tenha sido algo extremamente novo, tá? Mas tem um porquê eu explicar isso para vocês. Eu sou formada em comunicação social. Então, eu estudei muito sobre marca pessoal, sobre construção de marca dentro da minha faculdade. Apesar de ter uma habilitação para jornalismo, a minha faculdade, ela era, até um determinado período, você estudava todas as formações de comunicação junto. Então, publicidade, relações públicas, todo mundo estudava junto e no final iria para a área de seu maior interesse. Eu fui para a área de jornalismo, mas eu estudei comunicação como um todo. Então, muitos dos conhecimentos que tinham aqui, eu já sabia, mas esse livro ele me ajudou a organizar de uma forma prática todo um conhecimento que eu já tinha e que talvez eu não tinha feito essa organização cronológica. Então, também me ajudou muito a criar a minha própria metodologia para a construção de marca pessoal e comunicação. Então, assim, amei esse livro, acho ele ótimo, acho que ele realmente, para quem não tem um conhecimento, vai trazer esse conhecimento e vai te ajudar a olhar de uma maneira prática para a construção da sua marca pessoal. Gostei muito, me ajudou bastante também. Ele é, gente, meu xodó. Esse livro é meu xodó, esse livro é tão gostosinho, eu acho que todo mundo que quer criar tem que ler esse livro. Porque ele é um livro muito rapidinho, sério, ele é curto, olha, tudo muito curtinho, muito com desenho, muito prático, mas, ao mesmo tempo, ele traz destraves para a tua criação. Então, se você sente que você não é uma pessoa criativa, que você é uma pessoa que não tem muitas ideias, ele vai começar a destravar isso dentro da tua cabeça, vai começar a te dar alguns insights importantes para a criação.
E ele é gostosinho de ler, sabe? Ele é curtinho, tem muito desenho, tudo é com muito desenho, tá vendo? E assim, tem 130 páginas curtas e muitos desenhos. Então, é um livro que você consegue ler em um dia. Você dá uma sentada ali no sofá, folheia, lê, e ele vai trazer muitos insights interessantes para a criação. E eu considero que sejam assim, destraves, coisas que às vezes você se trava para criar e você vai ver aqui, você vai falar, não, realmente, é só eu fazer isso. Então, eu sou uma pessoa criativa, é muito mais fácil do que eu imaginava criar. Ele já bota aqui assim, ó, 10 dicas sobre criatividade. Xodó, adoro e sempre indico. Se você quer aprofundar ainda mais nessa questão de criatividade, o ato criativo. Esse aqui, eu vou falar que eu empaquei nessa leitura várias vezes. Eu começava, empacava e voltava. Então ele ficou um livro muito de consulta ali, pegar ele um capítulo, sabe? Mas já foi todo. Esse livro, eu acho que ele é mais voltado para quem já tem um lado artístico aflorado. Ou se você quer aflorar o seu lado artístico. Então ele já é um livro ali do artista pro artista, sabe? Se você sente que você tem esse lado realmente, esse dom e essa veia artística, perfeito. Porque ele vem com vários insights sobre criatividade. Então cada capítulo basicamente é um insight sobre criatividade, sobre criação. Só que não é um insight para amadores. Não é um insight para quem é muito iniciante à arte ou à criação. Ele já é um insight mais profundo, sabe? É uma coisa que vem ali, ó, de dentro. Bati no microfone. Enfim, ele é uma coisa que vem de dentro. Então, eu sinto que é como se fosse assim, de um criador para o outro. Mas se você é uma pessoa que quer aprofundar na criação, quer ter mais bagagem de criação, ou já cria, e quer, tipo, ser entendido, muitas vezes o meu sentimento nesse livro era, cara, traduzir uma coisa que eu sentia e que eu não sabia explicar, entendeu? E algumas outras coisas que eu ainda não tinha percebido. Então, podia ter sei lá, deixa eu abrir aqui um capítulo, olha. Construção. Fazer uma curva errada, ele permite ver paisagens que você nunca veria. Aí ele fala sobre quanto, muitas vezes, você errar em alguma coisa que você está criando, pode fazer você criar algo novo e completamente diferente que você não criaria se você não tivesse errado. Então, às vezes, ele traz umas percepções para quem já cria, que você fala, caramba, como eu nunca tinha pensado nisso antes. Então, aquilo que de repente está errado pode ter um novo caminho e ser criado algo diferente novo. Por isso que eu falo que esse aqui, assim, enquanto esse é para todo mundo. Quer ser mais criativo, quer criar, pega esse. Esse vem depois como algo mais profundo para quem quer aflorar esse lado de criatividade ou para quem já tem uma alma de artista e quer ser compreendido e às vezes entender coisas que você ainda não conectou, alguns pontos dentro da sua cabeça. Muito bom também. E por último, mas não menos importante, o óbvio que ignoramos. Eu nunca vi ninguém falar desse livro. Por que eu nunca vi ninguém falar desse livro? Porque assim, eu juro que ele é um dos meus preferidos. Eu amei esse livro. Para falar que eu nunca vi ninguém falar, como eu descobri esse livro? Meu marido foi numa mentoria e aí lá naquela mentoria a pessoa que fez, né, a mentoria falou sobre esse livro. Mas eu realmente nunca vi nenhum criador de conteúdo falando. Porque, por exemplo, você vai ver, criador de conteúdo vai falar desse livro, ou pelo menos você vai ver ele lendo. Vai falar desse livro aqui, todo mundo vai falar desse livro pra você. Vai falar do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Vai falar do Armas da Persuasão. Mas eu nunca vi ninguém falando do óbvio que ignoramos. E aqui o que o Jacob Petrie faz? Eu passei a gostar muito dele, comecei a acompanhar ele. Ele fala que as pessoas que têm sucesso, elas seguem uma lógica para esse sucesso. E que observar o que elas percorreram, o que elas fizeram, vai te ajudar também a ser uma pessoa mais bem-sucedida. E que nós ignoramos coisas muito simples e muito óbvias no nosso processo, né, de construção. E assim, eu gostei muito. Ele traz muitas histórias, você começa a ver coisas que aconteceram por trás da vida de alguns artistas, e você fala, caramba, eu não sabia que essa pessoa tinha passado por isso, e ainda assim essa pessoa chegou a tal lugar, sabe, ou conquistou o que ela conquistou, não sabia que a carreira dessa pessoa passou por esse caminho. Então tem muita coisa interessante aqui, eu gostei muito desse livro. Ele tem uma leitura bem gostosa também, não é uma leitura difícil, é uma leitura bem gostosa e eu li ele rápido até. Esse é um livro que eu gostei bastante e que eu indico para todo mundo também. E é óbvio que existem vários outros que eu poderia vir aqui citar, mas aí eu ia ficar pegando minha estante inteira para mostrar para vocês. Esses eu considero que são os meus queridinhos, digamos assim, e que eu acho que é importante, assim, me aconselha um livro,
eu te aconselharia um desses aqui. Eu ia querer entender um pouco mais do que você precisa e ia te aconselhar um desses. E também, eu não sou a maior leitora de todas, sabe? Eu não sou muito assídua na leitura. É algo que eu intensifiquei esse hábito no ano passado e tenho trazendo aqui comigo. Então, esse ano eu pretendo ler muito mais livros e com essa frequência de criação aqui, eu pretendo falar mais sobre os livros que eu estou lendo por aqui também. Eu gosto muito de livro técnico, sabe? Com conhecimento. Não sou muito fã de histórias, tipo romance, essas coisas. Pode ser que eu me abra para esse tipo de leitura novamente, que eu lia quando eu era mais nova, mas ultimamente não tem sido o meu forte. Mas pode ser. Por enquanto, eu tenho gostado muito de ler livros que me ajudem como pessoa, desenvolvimento pessoal, ou me ajudem dentro do meu negócio. Então, marketing, vendas, conhecimento humano, sabe? Mente humana, é a área que eu tenho gostado mais de estudar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado um insight aí do próximo livro que você vai ler. E agora que eu já compartilhei com você os meus livros queridinhos, eu quero saber de você aqui nos comentários um livro que eu preciso ler. Então deixa aqui pra mim, olha, esse livro aqui eu li e foi muito importante pra mim. Comenta aqui pra mim e aí, conforme eu for lendo outros livros também, eu venho trazer aqui pra vocês um resumo, falo mais sobre eles, o que eu achei e a gente vai tendo essa troca, que é o mais importante de tudo por aqui. Se você gostou desse vídeo, me deixa saber. A única forma de eu saber se você gostou ou não é com as suas interações. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrita e ativa todas as notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos. Beijo!